Fala, rapaziada, tô aqui em LA, mas eu queria postar esse vídeo para vocês falando um pouquinho mais sobre o meu processo de onboarding da agência, como é que a gente faz um onboarding de clientes que diminui nosso churn, mantém clientes por mais tempo, faz a gente mais dinheiro, mais LTV, tá bom? Então a gente cobriu ali todo o processo durante uma aula da nossa comunidade do HTC, vou estar liberando aí para vocês totalmente de graça e vocês vão querer ficar até o final porque tem um segredo que vai fazer sua retenção, sua retenção aumentar em mais de 30%, sem você ter que mudar nada na sua entrega, fechou? Então curte o vídeo, fica até o final, tamo junto, valeu! Vamos nessa então. Cara, eu acho que eu não preciso falar muito da importância de retenção, acredito que todo mundo saiba, mas isso foi algo, cara, que a gente aprendeu meio que na marra, assim, né? Eu acredito, cara, que todo o negócio ele tem um ponto, um teto. E qual é esse teto e como é que a gente calcula qual é o nosso teto? Vai depender muito do churn de vocês e quantos clientes vocês estão fechando mês, tá bom? Então, por que eu digo, cara, que todo negócio tem um teto até descobrir onde é que está o gargalo, consertar, enfim. Porque, por exemplo, vamos botar lá que a gente está fechando 2 clientes por mês e o nosso churn é 10%. Para quem não sabe o que é o churn, o churn é a porcentagem de clientes que saem do nosso serviço todo mês. Então, por exemplo, vamos falar que eu tenho 10 clientes e meu churn está 20%. E eu estou fechando 2 clientes por mês. Então, se vocês fizerem matemática, se o meu churn é 20% e eu tenho 10 clientes, eu perco 2 clientes todo mês e, ao mesmo tempo, eu estou ganhando 2 clientes a todo mês. E isso é o que a gente chama de o teto, né? Onde, quando você chega, o seu churn equivale à sua aquisição. Então, como é que a gente sai disso? Vocês vão ter duas opções. Ou a gente vai fechar mais clientes, sendo que com isso, novamente, vai chegar um ponto que aí o churn vai equivaler à quantidade de clientes que a gente está fechando e vai continuar nesse teto. Ou a gente pode descobrir como que a gente diminui o nosso churn e assim aumentando o nosso LTV, retenção, enfim. E o melhor das coisas, cara, é que é muito mais fácil você diminuir o seu churn do que você ficar tentando criar novos métodos de aquisição, investir mais dinheiro, enfim. Então, essa é só uma premissa, só para falar um pouco da importância disso, gente. E, boa, entrou mais gente. Mas era só uma premissa para falar a importância disso e como consertar o seu churn, cara, pode com certeza aí ser responsável para você conseguir escalar sua operação, conseguir aumentar seu faturamento, sem precisar ficar se preocupando. Mas aí que tá, cara. Como é que a gente muda o churn? Como é que a gente impacta o churn sem fazer uma mudança gigantesca na nossa operação, sem ter que contratar um monte de gente, sem ter que fazer uma porrada de coisa? O que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, é o método mais simples e mais eficaz que tem de você aumentar a sua retenção, diminuir o seu churn, sem ter que ficar mudando sua operação ou sem ter que ficar fazendo, enfim, um zilhão de coisas. Então vamos lá. Todos comigo até aqui? Alô, estão ouvindo? Sim, sim. Pode desmutar, gente. Boa. Fechou. Sim. Vamos lá, galera. Qualquer pergunta, vocês podem ir falando, tá? Como tem pouquinha gente hoje, vamos trocando essa ideia mesmo. Se tiver alguma pergunta, pode falar. Aqui hoje o intuito é mesmo ter essa troca, tá bom, galera? Então vamos nessa. João, como é que eu vou diminuir meu churn sem mudar a minha entrega? Cara, é muito simples, gente. Vai voltar à expectativa. Muita gente não cobre expectativa, ele fecha o cliente, normalmente tem uma discrepância entre o que é falado ali na call de venda e o que é realmente entregue. E isso é responsável pela maioria do churn das agências que eu vejo hoje. Então, às vezes, não é nem o serviço que você entrega, às vezes não é nem o resultado que você provém, mas a expectativa do cliente e o que ele recebe. Então, quando há uma discrepância, quando não bate, isso causa ali, normalmente, você já sabe que os clientes ficam putos, querendo reembolso, tananã, tananã, tananã. Então, como é que a gente já seta essa expectativa desde o início e com isso a gente aumenta o churn? Então eu vou mostrar exatamente o processo comercial nosso aqui, o que a gente faz no momento que a gente fecha um cliente, que a gente coleta o investimento, até o momento que a gente está live com os anúncios, já está fazendo otimização, enfim. Então vamos lá.
Cliente fechado. Inclusive, o Gabriel mostrou isso no último vídeo dele. Não sei se a galera que está aí já deve ter visto, mas eu vou explicar um pouquinho mais a fundo aqui na call de hoje. Deixa eu ver se eu estou gravando isso aqui. Acho que eu tô. Tô. Vamos nessa. Então, beleza. Cliente fechado. O vendedor ele coleta o investimento, ele explica os próximos passos ali dentro da call, tá bom? E ele já dá um dever de casa para o cliente para preencher o formulário de onboard. Vou mostrar aqui para vocês no nosso formulário da Moon. Então, desse formulário de onboard, a gente já criou aqui basicamente um funil, aqui dentro do Core Level mesmo, abordando aqui algumas áreas que a gente já aborda desde o início, desde o fechamento imediato do cliente, tá bom? Então, o primeiro vídeo é o que esperar. Acho que até o Gabriel que virou você aqui. Vocês conseguiram ver, gente? Não, não tá ouvindo. Não. Vamos aí. Tá. Eu vou... É por tab. Então, eu vou deixar só pela legenda para vocês verem por enquanto, gente. Mas o que a gente está fazendo aqui? Primeiro de tudo, a gente dá um parabéns para a pessoa, reforça a decisão dela. Então, uma coisa que é muito importante, gente, a gente nunca para de vender os nossos serviços, nem depois que a gente coleta o investimento. Todo dia a gente ainda está vendendo essa pessoa, que nós somos a melhor pessoa, a melhor opção para continuar fazendo o marketing dela, continuar fazendo as operações dela. Enfim, o ponto é, a venda, ela nunca acaba no momento que você coleta o dinheiro. A venda é sempre contínua. Todo dia, toda semana, você tem que continuar vendendo seus clientes, que você ainda é a melhor opção para eles. Então, por isso que aqui a gente já dá os parabéns, já reforça a decisão dele, para que não haja o que é conhecido como o remorso de comprador. Né? Então, ele fala um pouquinho aqui sobre nossos clientes, expectativas. Então, o nosso alinhamento já começa aqui, a gente já começa a falar sobre como a gente trabalha, sobre nossos clientes, sobre como a nossa metodologia, enfim. Vou mostrar tudo aqui. Aí ele vai para o próximo passo. Próximo passo, como vocês já devem saber aqui, a gente fala sobre o software da Moon, fazer o Go High Level. Então, a gente já abrange ali em questão da funcionalidade, o que é possível ali dentro, o que eles têm direito já. Após isso, mais um vídeo de alinhando expectativas, novamente. Isso, gente, é muito, muito, muito importante. A expectativa, por quê? Cara, você pode entregar um resultado pica para o seu cliente. Ele pode ter um retorno, um ROAS aí de 5, 6, 10x. Mas se ele entrar na call, se ele entra com uma expectativa de que ele vai fazer 100 mil reais no primeiro mês, ele vai mudar a vida dele no primeiro mês, não importa o resultado que você entrega, sempre vai ser, não vai estar a par da expectativa dele, vai causar uma frustração e isso possivelmente vai levar a um churn do cliente. Então, expectativas, você já falar para o cliente, olha, pode ser que na primeira semana seja mais devagar, pode ser que nem todas as leads vão se tornar vendas, pode ser que isso aconteça. Isso, apesar de ser contraintuitivo, de parecer que, cara, a gente está falando mal do nosso serviço, isso, na verdade, ajuda a te ajuda a manter esse cliente, pelo fato de você estar sendo honesto, você já está falando para ele antes mesmo de acontecer, porque vai acontecer, vão ter semanas que vão ser mais lentas, vão ter bugs, vão ter erros às vezes, então, quando a gente já fala sobre isso antes de acontecer, isso já melhora. Mas, enfim. Alinhando expectativas aqui. Então, tá vendo? O Gabriel já fala sobre o primeiro mês. O que vai acontecer no primeiro mês? A gente fala que é muita comunicação, é teste, é validação da DLP, validação da copy, enfim. Ó, aqui a gente já cobre aqui. Quando os leads começam a pegar, quanto tempo para minha primeira venda, qual é a porcentagem de conversão dos leads, enfim. A gente já adianta todas as objeções, tudo que pode vir, que pode ser contra a gente já fala isso de primeira, para estar alinhando essas expectativas. Acho que eu já é o suficiente do vídeo.
Aí, só que, se eu não me lembro, o próximo passo já é preencher o formulário de onboarding, que é o nosso dever de casa. A partir do momento que a gente preenche esse formulário de onboarding aqui, gente, ele já vai ser direcionado a um calendário para ela marcar a call de onboarding, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso processo. Fechou. Automações. A IA resume a call e passa para o CSM as informações mais importantes. Então, outra coisa, a gente usa o Phantom. Então, o Phantom, se você tiver ele pago, você consegue conectar a API e aí de lá você já consegue criar uma automação que toda vez que você fechar um cliente, já manda ali o resumo da call no canal do Slack ou no canal do Discord, onde você estiver mantendo a comunicação interna do time. Tá bom? Então, uma coisa que a gente faz aqui, a gente tem o que a gente chama de o formulário de venda fechada, que é esse aqui. Então, como é que a gente faz aqui? Toda vez que a gente fecha o cliente, o trabalho do closer, o trabalho da pessoa que fechou esse cliente, é vir aqui e preencher esse formulário, tá bom? Esse formulário, ele vai fazer uma porrada de coisas que eu já vou falar para vocês, mas deixa eu cobrir primeiro o que a gente tem aqui nesse formulário. Então, primeira coisa, o nome do cliente, telefone do cliente, total do investimento, quanto que a gente fez de cash collected ali, número de leads comprados, isso aqui é para o paper lead, tá bom? Não sei se vocês já falaram, a gente está rodando oferta de paper lead, não vou me aprofundar aqui nessa call, mas enfim. Número de leads comprados, preço por lead e a oferta, né? Que a gente vai ter o paper lead, vai ter contrato de mensalidade e vai ter o upsell que a gente faz de 3 meses que a gente cobra 7 mil. Aqui é para o contrato, se ele quer fechar na PF ou na PJ, dependendo da pergunta aqui, a gente já manda o contrato para eles automaticamente, já botando ou no CNPJ ou no CPF deles. O closer, então aqui vai ser onde já vai calcular a comissão direto, já vai traquear no nosso traqueamento de closer na planilha comercial e tudo mais. Outra coisa também já é a região dos imóveis. Para quem não sabe, nossa agência está focada no mercado imobiliário, então é a região dos imóveis que eles querem anunciar, imóveis a partir de X reais. A gente já cria um link, já cria um grupo no WhatsApp com o cliente, então já bota aqui também. O resumo do Phantom e qualquer nota que o closer quiser adicionar aqui, qualquer observação para passar do time de CS, tá bom? Uma vez que eles preencheram aqui, um monte de coisa vai acontecer, eu já vou cobrir com vocês. Mas, beleza, vamos voltar aqui. Então, beleza. Então, ele vai resumir a call, passa para o CSM as informações. Outra coisa que acontece, já adiciona automaticamente na nossa pipeline de onboard e notifica o time técnico. Então, hoje a gente está fazendo ali nossa gestão interna. A gente tem tanto uma pipeline no GoHaLevel, então a gente criou uma pipeline de onboarding ali dentro do GoHaLevel, e também no Notion, tá bom? Que é onde a gente organiza, centraliza SOPs, tarefas, tudo também. Então, beleza, como eu disse, o contrato é enviado automaticamente, com preenchendo aquele formulário do Closer. O Closer já cria o grupo do WhatsApp, como vocês viram, eu boto o link ali dentro daquele formulário. E, olha aqui, já solicita a instância das Aptos. Nosso parceiro Diego está aí. Então, para quem não sabe, as Aptos é uma das plataformas que a gente usa para conectar a API não oficial. Então, toda vez que a gente fecha um cliente, a gente compra um número novo, conecta lá para ter essa comunicação. Fechou. Beleza. Isso é cliente fechado. Agora, cara, uma coisa que é muito importante também, time, é prazos. Muita gente que às vezes... Tá. Conheço muita gente, cara, que às vezes fecha um cliente e não tem pressa para fazer o onboarding dele. Cara, isso é um dos maiores erros que tem, porque, como eu disse, o quanto mais tempo passa do momento que a pessoa te dá o dinheiro e ela não retém um valor, recebe um valor de volta, maior a chance de ter o remorso de comprador, maior a chance de querer dar um refund lá, querer dinheiro de volta, querer cancelar, enfim, gente. Então, a gente tem um prazo aqui dentro da agência que, cara, não negociável de 48 horas em até 48 horas no momento que o cliente fecha, a gente já tem a primeira call de onboard, tá bom? E isso é não negociável. A gente sempre fala com os clientes que isso é prioridade máxima. Se ele quiser tentar adiar, a gente sempre tenta trazer. Algumas vezes não vai dar por motivos de logística, enfim. Mas ao máximo a gente está tentando para todos os clientes ter a primeira call de onboarding até 48 horas, preferencialmente no dia seguinte ou no mesmo dia. Tá bom? Outra coisa que eu não cobri aqui cliente fechado, em até 15 alguém tem que dar uma ligada para essa pessoa. Como é que está entrando mais gente? Boa, bem-vindo aí, galera que está entrando agora. Eu estou cobrindo aqui um pouquinho do nosso processo de onboarding, tá bom, gente?
Então, como vocês podem estar diminuindo o churn, aumentando a retenção, com isso aumentando o LTV de vocês. Qualquer dúvida é só falar, no final da call a gente vai ter um espaço maior, mas se vocês quiserem interromper para perguntar uma coisa bem rápida, pode ficar à vontade, galera. Mas fechou. Uma coisa que eu não falei, cara, cliente fechado, já volta a questão do remorso de comprador. Então, ou o nosso CSM ou um dos nossos sócios, a gente já liga para o cliente, já se apresenta, já dá as boas-vindas para, novamente, reforçar a decisão do cliente e continuar essa venda, porque a venda nunca acaba. Galera. Beleza, então vamos lá, call de onboard. O que a gente faz antes da call de onboard? Então, etapas de pré-ligação. Então, a gente certifica que o contrato já foi assinado para o cliente, como eu disse, é enviado automaticamente para ele. Então, antes da call de onboard, a gente já vai lá ver se ele assinou ou não. Se ele não tiver assinado, vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai abordar aqui na call de onboard. Tá bom? Então, a gente vai ler a submissão de onboard do cliente para ter uma noção maior sobre as informações de negócio, mais contexto, enfim. Reler as notas chaves do time de vendas, né? Então, qualquer observação que o time de vendas falou ali ou foi fechado durante a call, para a CSM já ter esse contexto. E quais são os 4 principais objetivos dessa ligação? Então, primeira coisa, a gente vai estabelecer liderança. Então, não é o cliente que vai ditar como é que essa parceria vai funcionar, não é que ele vai ditar como é que vão ser os criativos, não vai ser o cliente que vai ditar como é que a gente vai ser a copy. A gente já fala para eles ali uma coisa, olha só, quem vai ditar, a gente não fala assim, que vai ditar essa parceria é a gente, mas é o que soa, né? Porque a gente já apresenta para ele, olha só, a gente tem modelos que já são validados, que já foram testados, que tem centenas de milhares de reais que a gente gastou. Isso a gente sabe o que funciona e a gente vai fazer o que a gente sabe que funciona para garantir o melhor chance de sucesso para você. Tá bom? Então a gente já estabelece a liderança ali. Beleza. E aí, a partir daí, a gente já constrói o caminho da implementação para ele. Então, a gente já fala exatamente o que a gente vai trabalhar, o que a gente precisa. A gente constrói um relacionamento significativo com o cliente. Então, outra coisa, outra fonte de churn é relacionamento, gente. Eu não sei quantos de vocês, cara, já passaram por isso, mas às vezes tem clientes que ficam com a gente somente pelo relacionamento que a gente constrói com eles. Às vezes tem um mês que a gente dá 0 resultado, às vezes tem um mês que as coisas vão mal, mas o cara ainda continua com você, ainda confia em você pelo fato de você construir um relacionamento com o cliente. Então, isso aqui é muito importante e é uma das coisas também que vão impactar muito no seu churn. Então, por exemplo, quando a gente contratou o nosso CSM, a gente fez vários testes de personalidade, testes de empatia, testes de como a pessoa lida com outras pessoas, para que justamente seja mais fácil essa pessoa construir um relacionamento com os outros. Por exemplo, o John. Quem conhece o John aqui? Cara, o John é uma das pessoas que eu conheço que é mais amigável, mais gente boa, cara. Tu conversa com ele, não tem como tu gostar da pessoa. Então, ele foi uma das, primeiras pessoas que, quando a gente conversou, trouxe mais para dentro, a gente realmente viu que ele seria a pessoa ideal para estar aqui no gerente da comunidade da HTC, pelo fato de ser um cara que tem muita empatia, ele consegue conversar muito bem, consegue guiar, tem experiência em vendas, enfim. Então, essa personalidade, se vocês forem contratar um CSM, ou se for para vocês mesmo, vocês desenvolverem isso, cara, eu aconselho muito. Inclusive, tem esse livro aqui, cara, que se você não leu ainda, é muito bom para a questão de empatia, influência, como fazer amigos. Enfim, o nome é How to Win Friends and Influence People. É como fazer amigos e influenciar pessoas em português, do Dale Carnegie. Mas aconselho muito se vocês não leram ainda isso. Fechou. Então, se ele não tiver completado a assinatura do contrato, a gente vai completar a assinatura do contrato aqui. E o cliente deve sair dessa ligação, dessa call de onboarding, pensando no seguinte: eu entendo exatamente as restrições do meu negócio e eu vejo o caminho, a metodologia que eles me apresentaram para resolver esses problemas. Eu gostei muito de quem eu estou trabalhando, então volta à questão do relacionamento. Tenho total confiança de que esses caras podem me ajudar, ou seja, estou no lugar certo. Sei exatamente o que vou fazer nos próximos 7 dias antes da minha launch call. Então, o que a gente está passando aqui para eles é certeza, tá? É certeza para que ele não... Cara, uma mente confusa, às vezes, dá merda. Então, a gente tem que falar exatamente o que vai acontecer nos próximos 7 dias, quais são os próximos passos, o que a gente vai fazer, o que ele vai fazer, para que não haja dúvidas, esteja todo mundo alinhado e na mesma página.
Então, aqui só mais um pouquinho, só eu dividindo em etapas. O passo 1 é dar clareza ao cliente próximos passos. Passo 2, formulário de onboarding, confirmando as informações básicas do negócio. 3, a gente já coloca no grupo, se já não foi feito. Passo 4, obter os conteúdos e ativos do cliente. Então, a gente cria um Google Drive aqui, e qualquer imagem de móveis, vídeos que eles já criaram, marca, logos, qualquer coisa, eles já fazem o upload de tudo dentro do Google Drive. Outra coisa que a gente faz, que é muito importante, que vai de volta à questão de fornecer valor o mais rápido possível, gente. A gente obtém uma lista de clientes existentes para executar uma campanha de reativação. O que é uma campanha de reativação, João? É toda vez que você, cara, tenta reativar a sua base através de uma campanha de e-mail, uma campanha de WhatsApp, uma oferta diferente. Enfim, é você monetizar a sua base de leads. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente faz aqui, uma vez que a gente fecha o cliente, a gente quer entregar resultado para eles antes mesmo da gente começar a rodar anúncio. Então, a gente já pede para eles uma lista de clientes e a gente já tem uma campanha aqui já pronta para reengajar esses clientes. E a gente criou um IA no WhatsApp ali que é possível qualificar, conversar, engajar e já agendar reuniões com essas leads. Tá bom? Então, depois a gente assina o contrato, apresenta um pouco sobre o CRM, a gente conecta ali o CRM, então, se tiver que integrar o calendário, se tiver que adicionar mais usuários, enfim. E a gente mostra ali que a gente tem uma área de treinamento, de vendas, né? Então, a gente gravou ali uma série de vídeos de como vocês podem estar convertendo essas leads, quais são os melhores scripts, como você pode estar levando essa comunicação, enfim. Alguma pergunta até aqui, galera? Podem falar, galera. O Gabriel não está aqui hoje, estou me sentindo. Se estiverem falando, se estiverem aí, podem falar, cara. Qualquer dúvida, me sentindo sozinho aqui. Eu estou falando com nada. Mas vamos lá. Não, nós estamos gostando muito, estamos Tá passados tudo aqui. aí? Não estão dormindo não, né? É Tá bom, tudo que a então. gente precisa, é isso aí. Legal. Então vamos nessa. Beleza, call de onboard. Então aqui a gente tem um processo de SOP, como eu disse, a gente bota tudo dentro do Notion. Então dentro do Notion a gente tem uma série de SOPs, tanto de Paper Lead, para Customer Success, para entrega de tráfego em IA, enfim. Tudo aqui dentro já feito praticamente, já se a gente, cara, a gente fazer um colaborador novo, enfim, já tem todos os documentos, toda a nossa entrega, tudo que a gente precisa aqui já documentado para que esse onboarding, né, do parceiro, do colaborador, seja o mais rápido possível. Então, aconselho muito vocês, gente, se vocês já não têm isso, começa a construir, porque uma vez que for escalar, uma vez que for contratar mais novas pessoas, isso facilita muito. Então, beleza. Então, a gente tem nosso processo de SOP aqui, isso aqui é para o CSM e para o nosso tech olhar, entender, depois de ir. Mas beleza. Então, ok, aconteceu a call de onboarding. Então, novamente, a gente tem mais uma meta. Desde a call de onboarding até a nossa launch call, a gente tem 48 horas máximo para realizar essa call, tá bom? E entre essas 48 horas, novamente, galera, a questão do sempre estar vendendo, sempre estar confirmando a decisão da pessoa para que não haja um remorso de comprador, para que ela não se arrependa, para que ela não fique com medo e cancele. Então, a gente tem uma comunicação em excesso com o cliente durante esse tempo. E o que a gente fala para eles? A gente sempre dá atualização. Olha, finalizamos aqui a landing page, finalizamos os primeiros criativos, finalizamos a copy. A gente passa aqui realmente um checklist do que falta, do que a gente já fez, e continua essa comunicação para continuar engajando o cliente. Agora, galera, chega o processo mais importante aqui, que a maioria das agências não tem esse processo. Se tiver, eles têm uma call de kickoff, que praticamente não alcança nada dentro dessa call, é só falando mesmo para o cliente que a gente está live e mostrando lá. Esse cara, o que eu faço? O que a gente faz nessa launch call? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antes de eu mostrar a apresentação para vocês, só ler aqui. Então, qual é o papel dessa launch call? O papel é alinhar exatamente as expectativas do cliente para que não haja nenhum tipo de frustração. Então, o objetivo dessa ligação é mudar o mindset do cliente, tá bom? E fazer com que ele realmente acredite que ele é o responsável pelos resultados e não a gente. Mas como é que a gente vai fazer isso, João? Vamos lá.
Então, beleza? Estou aqui no slide e vou passando e vou falando com vocês, qualquer dúvida novamente só falar. Então, a gente agradece a confiança, um pouquinho sobre a nossa agenda. Então, aqui quem somos, Digital Moon, especialistas, Paraná, 200 projetos, 108 milhões no ano passado, então construindo um pouquinho da autoridade, falando um pouquinho sobre nossos cases, parceiros, o que você contratou. Então, beleza. A nossa expectativa, gente, já começa aqui. Então, muitas das pessoas, muitos dos clientes, eles vêm pensando que a gente só faz uma coisa, que é fazer gestão de tráfego e gerar lead. Mas, na realidade, a gente está fazendo muito mais que isso, porque a gente está tentando cobrir todo o processo comercial dele, desde a geração de lead, até a qualificação do lead, até a conversão do lead, até a conversão em venda. Né? Lead em agendamento e depois de agendamento em venda. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente fala aqui, cara, é que a gente, olha só, a gente é uma agência, quer dizer, nós trabalhamos com leads, mas nós não somos uma agência, somos o seu parceiro comercial. Então, isso aqui foi feito para o PPL, tá bom, gente? Então, por isso que está falando, nós vendemos leads. Então, beleza. Então, a gente já separa a nossa entrega em 4 partes aqui. Então, a primeira é o assistente de IA, a segunda são os leads qualificados, a terceira são os sistemas e processos, que é o Go Releva, e a quarta é o treinamento de vendas, acompanhamento, enfim. Então, beleza. Controle estratégico. Então, aqui vem de novo sobre a expectativa e sobre falar de como que a gente que tem controle sobre tudo e não eles de uma forma sutil, né? Então, todo o desenvolvimento criativo, landing page, estratégia de anúncio, definido pela nossa equipe especializada, sistema já é validado, então volta aqui a gente fala que a gente já testou, já validou, e é isso. Modelos otimizados sem necessidade de aprovação, focos e resultados, não é opiniões pessoais. Então, a gente valida, nossa tomada de decisão é feita a partir de números, estatísticas, e não através de opiniões. Por que funciona? Então, testes AB, finalização, agilidade de implementação. Aqui a gente fala um pouco sobre critérios de qualificação. Esse modelo aqui, gente, vai ser um pouco diferente para vocês se vocês não estiverem vendendo o pay-per-lead, tá bom? Mas como a gente estava vendendo pay-per-lead, para quem não sabe, pay-per-lead é pague somente pelo lead, né? Então, a gente praticamente cobrava o nosso cliente, não cobrava nenhuma mensalidade, a gente cobrava só por lead gerado, tá bom? Nesse modelo, é muito, muito importante essa questão de expectativa. Por quê? Porque a pessoa está pagando por lead. Então, por exemplo, às vezes vai chegar um lead, a pessoa vai pagar lá R$100, a pessoa não vai converter. E aí ela vai ficar com aquele gosto amargo na boca, né? Porra, paguei R$100 ali, mas o lead não converteu. Então, a gente já quer quebrar essa... Como é que entrou alguém aqui? Então, nosso objetivo já é quebrar esse pensamento, essa crença deles, e ali mostrar ali que, cara, mesmo que você pague R$100 por uma lead que não vai converter, no final das contas, quando você pegar as 50 leads ou as 100 leads, fazer a conta, ainda vai ser mais vantajoso para você esse processo, tá? Então, é isso que a gente quer alcançar aqui. Então, a gente já fala mais sobre os critérios de qualificação, então era uma coisa que a gente perguntava muito para a gente, cara, como é que você como é que você define o lead qualificado? Então, isso já é definido tanto na call de venda, quanto na call de onboarding, quanto na call de expectativa, para que não haja aquela questão do alinhamento de novo, para que não haja discrepância. Então, a gente qualifica através da faixa de preço, localização e tempo de compra. Como funciona na prática, então a gente já fala um pouquinho sobre como o processo funciona, depois vai para o anúncio, para a landing page, para o formulário de qualificação, e a IA faz a qualificação e o agendamento dessa pessoa. E aqui agora começa o alinhamento mesmo. Então vamos lá. A gente já fala aqui, ó. Agora vamos alinhar algumas coisas. Nem todas as leads vão se tornar vendas. Então aqui, outra coisa que é muito importante para vocês é vocês traquearem os seus números, vocês saberem exatamente qual é a média de vocês e seus clientes, qual é a média de conversão, qual é a média de conversão do mercado, qual é a média de agendamento, enfim. Então a gente já fala aqui sobre os nossos números para eles. Então, 20% das nossas leads qualificadas vão se tornar visitas. E 30% dessas visitas vão se tornar vendas em um período de 3 meses. Tá bom? Então, a nossa taxa de conversão, se a gente fazer o número, é de 6%. Então, por exemplo, se você comprar um pacote de 100 leads, é de se esperar, em média, que a gente gere 6 vendas, tá bom? E aqui embaixo a gente já fala sobre a taxa de conversão média no mercado em geral, que é 1%. Então, aqui, só com esse slide, a gente já mostra para eles que a gente é 6 vezes melhor que o mercado, tá bom? E aí a gente pergunta, a gente fala de novo, olha só, os números fazem sentido? Então, aqui não tem muita escrita, mas é mais sobre fala na hora da launch call. Então, olha só, se for para você investir e ali para fazer, nem que você feche 3, ainda faria sentido para você, você entende que nem todas as leads vão converter, você entende que às vezes
podem ter dias que vão ser mais fracos, enfim. Então, toda essa questão de expectativa, de novo, falando com eles. Agora, outra coisa que a gente vai falar aqui, sobre a divisão clara de responsabilidades, tá bom? Então, a gente já fala aqui para eles o que, que vocês têm que fazer e o que, que a gente vai fazer para que não haja nenhum desalinhamento. Então, vocês vão fazer o atendimento dos leads recebidos, vocês vão fazer o follow-up, vocês são responsáveis pelo follow-up e pela conversão desses leads, vocês são responsáveis por fornecer feedback desses leads para a gente e compartilhar os resultados com vocês para a gente ver o que está funcionando e o que não está funcionando, né? E o que, que a gente é responsável? Toda estratégia de marketing, 100% sob nosso controle, criação de landing pages criativos, gestão de campanhas de anúncios, qualificação dos leads, entrega dos leads no CRM e utilização contínua. E aí, volta de novo a questão do processo vencedor e como que a gente faz o lead não, o cliente, responsável pelos resultados dele, responsável pelo realmente o que vai acontecer e não a gente, né? Então, volta aquilo de dizer, cara, o que que os nossos parceiros que estão fazendo, por exemplo, 1 milhão por mês em VGV, o que os nossos parceiros que estão tendo sucesso hoje com a gente estão fazendo e o que você precisa fazer para você ter esse mesmo sucesso que eles, tá bom? Então, por exemplo, a gente fez um estudo aqui e a gente viu que os nossos maiores clientes, o que, que eles fazem? Eles ligam para as leads em menos de 5 minutos. Eles fazem um double dial também. Quando você liga, a pessoa não atende, você liga de novo. Eles fazem pelo menos 7 tentativas de contato nos primeiros 3 dias. Então, a questão do follow-up, diferentes canais, não desistir da lead, enfim. Eles seguem o script de vendas validado, então a gente já fornece esse script, a gente fornece o treinamento, novamente, já falando sobre nosso serviço. E eles pedem ajuda quando necessário. Então, muitas vezes, o seu cliente, ele não vai expressar a insatisfação para você. Então, é muito importante que você já fale para ele, olha só, se tiver alguma coisa que estiver desalinhada, uma coisa que você não está satisfeito, eu quero que você fale diretamente comigo para que a gente possa resolver o mais rápido possível, tá bom? Então, essa questão de, cara, às vezes tem clientes que estão putos, não fala nada para você não faz o follow-up, você não sabe, aí você vê mês que vem, já cancela e acabou. Então, esse feedback é muito bom, esses check-ins, fazer um check-in toda semana, ver como é que tá, ver como é que estão os resultados, o que pode melhorar, o que não está funcionando, o que está funcionando. Enfim. E a gente fala o mesmo processo que eles seguiram, né? Que dão os cases para a gente aqui de novo. E aí a gente pergunta, você está comprometido a seguir esse processo vencedor? Você entende que vão ter nossos parceiros que vão ter resultados melhores e vão ter parceiros que vão ter resultados piores. A única diferença e a única variável que tem é o próprio cliente. Porque a nossa entrega é a mesma para todos. A gente traz a mesma coisa, as mesmas estratégias. O que muda ali vai ser a habilidade do cliente de converter essas leads, fazer o follow-up, fazer o split lead e conseguir vender o produto deles. E beleza, depois disso a gente fala sobre próximos passos, que é o Go Live, a gente vai ter a campanha de reativação que eu falei para vocês, que a gente reativa a base deles, já entrega resultado antes mesmo de começar a rodar tráfego, e feedback e otimização. E aí termina com vamos vender, energia lá no alto, todo mundo positivo, e é assim que a gente quer finalizar essa call. Faz sentido até aqui, galera? Alguma dúvida, perguntas? 100%. Boa. Fechou, time. Então, cara, se eu puder, se você, cara, não precisam fazer mais nada que eu mostrei para vocês hoje aqui. Tudo que vocês precisam fazer, se vocês forem fazer uma coisa, é adicionar essa launch call no processo de vocês. Então, toda vez antes de vocês forem fazer o go live ali dos anúncios, botar para rodar, faz essa launch call com o cliente, alinha as expectativas, fala para ele o que é de responsabilidade dele, o que é responsabilidade nossa, e a partir daí, cara, vocês vão ter uma vida muito mais fácil, eu garanto vocês, tá bom? Então, eu aconselho muito aí a todos ter uma launch call, um kickoff call, né, alguns chamam, mais uma kickoff call que realmente constrói essa questão da expectativa, já alinha ali e torna eles responsáveis pelo resultado deles, né? Uma coisa que funciona muito bem, cara, que foi um dos meus mentores aqui nos Estados Unidos, ele criou uma agência, eu não vou falar muito sobre isso, mas enfim, ele criou uma agência que é uma agência que ele chama de híbrida, que é metade lead generation, né, que é tráfego pago, metade coaching. E, cara, ele teve um dos melhores churns no mercado. Mas por que ele teve um dos melhores churns no mercado? Porque o produto, e vou ser bem sincero com vocês, o produto dele não era bom. Um produto que todo mundo conhecia, enfim, o tráfego dele era bem ruim, enfim. Cara, era essa questão da expectativa. Então, como ele era um modelo híbrido, ele tinha muito coaching,
os agentes, as pessoas, elas realmente se tornavam responsáveis pelos resultados dela. Então, se ela não tiver um resultado bom, na cabeça da pessoa era culpa dela, era culpa da conversão dela, da habilidade dela de converter, a habilidade dela de setar esses agendamentos, e não da empresa em si. Então, esse é um outro método, cara, é um dos métodos mais fáceis que você tem de você diminuir o seu churn e aumentar a sua questão da sua retenção, que é você alinhar essas expectativas. Eu não tenho como falar mais sobre isso, cara. É muito importante, demorou tempo para eu aprender isso, mas espero que vocês possam skipar esse período de aprendizado. Né? Mas fechou. Então, launch call, no mesmo dia ou no próximo dia, que é quando a gente vai live com os anúncios. E, a partir daí, uma semana, a gente tem uma call de feedback e otimização no momento que os anúncios estão live. E, novamente, durante essa uma semana, comunicação em excesso com o cliente, durante esse tempo todo, pegando feedback, vendo como é que tá as coisas, e a partir daí administrando tudo. Acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês, galera. E agora... falando nisso, acredito que já tenha esse processo de onboarding aqui, tudo dentro lá do Snapshot de agência, galera. Então, se vocês quiserem pegar o Snapshot, já está lá. E é isso, rapaziada. Agora vamos para dúvidas e depois a gente finaliza. Pode falar, Kenny. Bom, eu que já estou lá no Go High Level, esse snapshot de agência, eu posso pegar e deixar copiado ali, mas não necessariamente quando eu vou pegar, eu não estou implementando ele para mim, não, né? Eu não entendi a pergunta. Esse snapshot de agência que você disponibiliza, Uhum. se eu pego ele, eu vou transformar algumas coisas eu já tenho no meu o high level, não, né? Só vou deixar ele copiado lá e vou poder. Porque é Sim, de então. agência, não é de subconta. Não, é de subconta. É de Ah, subconta. tá É bom. porque é a agência que vai estar na subconta, né? Ah, tá bom. Entendeu? Porque normalmente as pessoas criam uma subconta para a agência Uhum, delas. A gente só deu o snapshot de entendi. agência Ah, para. legal. Ah, entendi. Tá. Mas sim, quanto ao snapshot, ele não apaga nada que você já tenha construído, tá bom? Ele só adiciona mais. Tá. Então, por exemplo, se você já tiver lá os seus processos construídos, tudo mais, você consegue importar, não vai mudar nada, só vai adicionar os processos que estão lá dentro do snapshot, os workflows, Tá bom. automações. Uma perguntinha. Essa campanha de reativação, você tem mais detalhes para a gente olhar também lá nos estudos? Claro, eu não sei se tem uma aula específica sobre isso, mas o que é a campanha de reativação? Basicamente, a gente fala para o cliente, olha, cliente, quantas leads você tem na base de você? Na sua base, na sua base. Dependendo do volume, às vezes se for menos de 500, menos de 1.000, às vezes não vale fazer. Mas se for, cara, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, já dá para fazer uma campanha bem legal. Tá? Então, o que a gente faz? A gente faz uma campanha de reativação de WhatsApp. Então, a gente manda uma campanha, a gente cria uma oferta nova, né? Dependendo do nicho. Então, é uma oferta que vai chamar a atenção, que é diferente do que eles já viram e que possa causar aqui de reengajamento. Então, a gente cria uma oferta nova, a gente manda esse disparo no WhatsApp. Para todas as pessoas que responderem a gente positivamente, a gente tem uma IA que é ativada, que ela consegue fazer a qualificação desse cliente e já agendar esse cliente para uma ligação com o nosso cliente. Né? Agendar o lead com o nosso cliente, no caso. Eu acredito que o Gabriel ele tenha postado um vídeo desse, acho que recentemente, Kenny. Tá bom. Acho que tem até no Snapshot também já. O IA, tudo lá no Ituane para você importar. Tá bom. Tá bom? Posso te mandar depois se você quiser o vídeo. Obrigada. Não, tá ótimo. Perfeito. Obrigada. Ué, nada? Quero você. Pergunta, galera. Pode falar, Neftali. Boa noite, João. Boa noite a todos. Eu consegui chegar agora, gente. Eu perdi a primeira parte aí, mas já com um pouquinho que eu peguei no final já foi muito bom, viu, João? Já ajudou Boa. bastante. Aí, minha dúvida é porque, assim, eu como
peguei o snapshot, foi de agência, foi na Uhum. quinta-feira, acho, ou na sexta, não lembro, mas foi no final da semana passada. Aí eu fiquei estudando ele, mas tem muita coisa. Eu percebi que, na verdade, é bastante coisa. Aí eu queria ver com você, eu não vai dar tempo para ver, talvez, configurações e isso, mas uma orientação de que seria o básico para do snapshot de agências que vocês disponibilizam como para começar a modelar, né? Não Boa. sei se ficou claro. Sim. Cara, então, no Snapchat de agência tem umas coisas que, por exemplo, tem a voz lá, Isso IA de tem. chat, um monte de coisas. Isso não são mais importantes. O que que é o mais importante ali? Cara, acho que é o seu funil, é o funil que está criado lá, né? Então já tem um funil pronto, uma LP pronta, você só tem que substituir com suas informações. E a automação ali desse funil. Então, por exemplo, se a pessoa agendou, mandar o reminder, né? Os lembretes de agendamento, se fizer um opt-in, já ter um follow-up automatizado. Então, essa sessão seria o mais importante. Agora, se você já tiver uns clientes e quiser implementar esse onboarding também, seria bem legal, que é o que eu apresentei hoje. Tá? Então, acho que o onboarding e o funil de aquisição de clientes seria o mais importante de agência. E o Porque JREST, IA e sistema, enfim. entendi, porque eu estudando os funis, que eles são assim bem complexos, né? Que vai um passo a outro, vai passando. E aí tem uma parte que é a integração com o ChatGPT, mas isso aí, essa integração, ele paga a parte, né? Aí melhor não mexe nessa parte, né? Melhor, né? Por enquanto, né? O GPT ali dentro do GoLab ele cobra US$ 1 para cada ação. Ah, Então, cara, um bom workaround que a gente faz, né? Uma boa gambiarra que a gente faz é fazer o IA mesmo no end-to-end. Então, é até o template que já está aí, que a gente fez call passado, inclusive, que é o IA ali no end-to-end, que manda de volta para o GoHighLevel e toda a conversa é centralizada dentro do GoHighLevel. Então, cara, aquele bot ali realmente é um ouro para quem souber usar, cara, vai conseguir ter realmente bom resultado. Mas, novamente, tem que saber usar, tem que saber um pouquinho sobre end-to-end, um pouquinho sobre webhook. Mas, cara, estudando, dedicando ali, realmente eu posso falar com toda certeza do mundo que aquilo ali é uma mina de ouro, cara, para você vender, para você ofertar para seus clientes, enfim. mas, desculpa, João, mas isso está aí no snapshot, então, já, esse que você falou? Tá no Snapshot, Mas, sim. mas Isso. seria qual? Porque eu estou agora nos funis, agora, daquele snapshot. Você sabe aí falar qual seria? Porque são vários, né? Sim, cara, esse, eu não sei o nome exato, posso dar uma olhada aqui. Ah, se Mas você puder. foi a call de ontem que a gente fez, de ontem, de Ah, semana passada, que eu tá, falei um pouco sobre o IA, enfim. Mas ele é automação, então tem tanto template para você ter dentro do GoLevel, os workflows, tá bom? Que tá. tem para você importar o JSON, o arquivo JSON, dentro do N8N. Então é um pouco complicado, cara. Se você não souber de N8N, talvez vai parecer um pouco complicado. Pois é, Eu verdade. aconselho você ver, se você não estava presente na semana passada, eu aconselho você ver a aula da semana passada, que eu explico lá tudo certinho. Ah, tem falando disso, então eu consigo ver. Ixi, eu tô meio perdido. Porque eu não sabia que estavam gravadas essas aulas. Estão gravadas, sim. Eu acredito que foi postado lá já. Depois eu posso até verificar, mas eu acredito que tenha sido sim. A galera pediu depois? No, no HTC, É no comunidade.htcub. É onde Ah, fica tá. lá os cursos lá. Que seria o. É porque eu vi só os cursos, entendeu? Estou vendo os cursos. Então seria nos eventos? Ele está dentro de coaching calls. Coaching calls, e lá dentro tem as coaching calls gravadas. Ó, aqui. Boa. Dá uma olhada aí, qualquer coisa, depois você me fala. Tá, tá certo, Mas, então. boa. Valeu, Nastália. Obrigado, João. Tamo junto, cara. Pode falar, William. Opa, João, beleza? A minha dúvida é o seguinte, eu estou com alguns clientes já, muitos já estão clientes, já estão esperando a plataforma, tenho dois de tile, dois de cleaning e um de life insurance.
E eu não tenho todo esse processo ainda pronto, todas as apresentações, mas eles querem o serviço. Então, eu faço a apresentação mesmo com o que eu tenho, fecho e depois eu vou montando aos poucos. Qual a sugestão que você dá para mim? Tem alguma coisa já pronta para eu poder já só repicar e apresentar para eles? Eu não entendi. Você já tem 3 clientes fechados ou você tem 3 reuniões que você vai fechar o cliente? Já está praticamente fechado porque eu já fui conversado antes, na verdade. Eles falam assim, Will, só me fala quando está pronto que eu já vou fechar com você que eu preciso desse serviço. Então eu vou só oficializar a apresentação do sistema. Boa. Cara, o que eu aconselho para você, William, você tem que ter a sua metodologia. Então, que é o seu mecanismo único, que a gente chama de marketing, né? Então, cara, é difícil para mim, para eu te falar o que fazer lá, mas o que eu aconselho para você? Deixa eu até compartilhar a tela. Cara, toda vez que você for rodar uma oferta nova, se você tiver um cliente novo que você quer fechar e você não sabe o que você pode entregar, como é que você vai trabalhar os criativos, tudo, primeira coisa que eu faço é ir no Ads Library. Eu vou no Ads Library para eu ver o quê? Para eu ver exatamente o que a galera está anunciando agora, o que está funcionando e o que não está funcionando, para que você não perca tempo testando coisas que não vai funcionar. Você parte do pressuposto de que isso aqui está funcionando e você só melhora ali a questão dos criativos, marketing, enfim. Então, por exemplo, pelo que você ter falado, deve ser aqui nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, Isso, aqui mesmo. Life Insurance. Isso. Estou pesquisando assim, o que outras plataformas Go High Level, pessoas que estão com Go High Level estão revendendo o serviço, né? O que eles também podem oferecer, né? Você pergunta em questão de o que você vai rodar no tráfego ou o que você vai entregar? Não vou dar um tráfego, não. Eu vou, praticamente, acho que eu vou trabalhar mais com SaaS mesmo, Beleza. realmente. Beleza, fechou. Então é só o que você vai entregar em relação ao sistema. Exatamente. Cara, o que eu faço aqui? Eu passo do pressuposto que eu quero entregar o maior número de serviços, não o maior número de serviços, mas eu quero entregar uns serviços que se complementam e que ao mesmo tempo conseguem aumentar meu ticket médio. Então, por exemplo, a gente oferta o marketing, gestão de tráfego, mais sistemas, então CRM, Go High Level, campanhas de follow-up, campanhas de nutrição, a IA de agendamento, que tanto qualifica quanto agenda, e questão dos treinamentos de vendas, consultoria, enfim. Então, cara, eu agrupo, eu vejo o que essa pessoa, o que esse cliente precisa para fornecer o maior número de coisas para que ele tenha a maior porcentagem de dar sucesso, de ter chance. Então, o que a gente viu? Cara, a gente precisa gerar as leads. Mas aí os clientes não estavam ligando para as leads, não estavam fazendo follow-up, não estavam fazendo double dial. Então, a gente foi lá, a gente criou um IA que vai fazer isso para eles. Mas aí estavam agendando os clientes, só que não estavam conseguindo converter os clientes em vendas. Então, a gente criou ali um curso de como converter essas leads com os scripts, com exemplos de conversão. Enfim, e os clientes não estavam se mantendo organizados, não tinham follow-up, não tinha. E aí vem os sistemas de campanha de nutrição, campanha de. Enfim. Então, cara, você vê qual é a maior dor do cliente hoje, o que você pode fazer para resolver essa dor, quais são as consequências que vão acontecer uma vez que você resolver essa dor. Então, por exemplo, pode ser que o cliente não tenha lead nenhuma hoje. Você vai resolver essa dor. Agora você vai ter um monte de lead. Qual vai ser o problema que isso vai causar? Provavelmente ele não vai ter atendente para conseguir atender todas as leads, ou ele não vai conseguir fazer follow-up, ou ele vai estar no serviço e não vai conseguir converter. Aí você vem com a IA, ou você vem com o SDR. Entendeu? Então, como eu não tenho experiência, eu não sei te dizer ao certo, mas vai de realmente você entender o mercado, entender a dor do cliente, já prever a sua solução, prever a consequência da sua solução e já entregar isso também. Essa é a minha opinião. Tá bom, obrigado. Boa. Mais alguma pergunta, galera? Fechou. É isso então, time. Essa gravação vai ficar gravada, essa call de hoje, vai estar lá dentro da comunidade.
Como eu disse, já tem o snapshot lá de onboarding. Qualquer dúvida, manda lá no grupo do WhatsApp. Como eu disse, essa semana está tendo office hours, todo mundo para os afiliados ativos. Eu acho que é isso, galera. Obrigado aí a todo mundo e tamo junto. Obrigada, bom dia. Falou, João, valeu. Valeu, galera. Valeu, até mais.